meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Convivendo com as Diferenças, que tem como objetivo orientar responsáveis, os familiares de um modo geral, com relação à pessoa com deficiência, como lidar, como conduzir uma pessoa com deficiência no seu dia a dia. E lembre, todos somos iguais. Nós estamos trabalhando o módulo 1. O módulo 1 está trabalhando deficiência visual. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a importância da pessoa com deficiência dentro e fora da sociedade. Vamos lá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recapitular um pedacinho do último vídeo, tá bom? Para a gente lembrar onde nós paramos. Então, desde a formação dos grupos humanos, que existem as doenças, que existem as deficiências, mas naquela época, como que o deficiente, a pessoa com deficiência era tratada? No caso, eu estou me referindo ao bebê, porque a pessoa que nascesse com uma deficiência, ou ela era eliminada, ou ela era entregue à própria sorte, ou seja, ela era abandonada. E com o decorrer do tempo, o preconceito, a discriminação foi diminuindo, foi havendo uma modificação, foi havendo uma aceitação, né? Então, hoje em dia, tem-se uma visão diferenciada. E de acordo com essa visão, nós precisamos entender que precisa haver a diversidade. É essa dificuldade ou não de aceitação da pessoa com deficiência vem de onde? Vem de nós. Cada um de nós ou aceita ou não aceita. E quem é a sociedade? Somos nós. Somos nós que aceitamos ou não aceitamos a pessoa com deficiência, que formamos a sociedade. E a sociedade diz que a pessoa com deficiência é um anjo. Mas a própria sociedade é que tolhe. A própria sociedade é que trava a pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela não acredita na capacidade dessa pessoa. Quando na realidade deveria haver o contrário. Essa pessoa com deficiência deveria receber da sociedade todo o apoio, todo o estímulo, todo o incentivo para que ela possa então ter a oportunidade de desenvolver as suas capacidades.
de desenvolver as suas habilidades. Todos nós temos habilidades. Por exemplo, Paulinha é excelente em matemática, mas é uma péssima cozinheira. Então, a habilidade da Paulinha é em matemática e outras habilidades que ela deve ter. Já a Fernandinha, ela é péssima em matemática, mas ela é ótima cozinheira. Então, isso são as habilidades que cada um de nós tem. Então, a gente precisa dar oportunidade a essa pessoa com deficiência. Ela precisa mostrar a que veio. Ela precisa desenvolver o seu potencial. E como eu disse, a sociedade é que tolhe. E o interessante é que esse impedimento, muitas das vezes, começa na própria família. Um pai e uma mãe não acredita no potencial do seu filho, da sua filha, e não dá crédito, não vai adiante, não ajuda e às vezes até abandona. Lembra que lá tempos atrás abandonavam? Deixavam a criança no meio do mato, às margens de um rio. Agora já está diferente. Eles abandonam sim, mas abandonam numa instituição. Ainda bem que abandonam numa instituição. E deixa lá o seu filho, sua filha. E não vão mais visitar. Não querem mais saber daquele ser. Aquele ser, para eles, é um ser anormal. Agora, nós sabemos também que tem casos de mães que precisam trabalhar. Então, elas não têm com quem deixar. Aí elas precisam deixar ali, sim, na instituição. Mas elas vão visitar. Mas elas, no final de semana, se quiserem, pode levar para casa. Eu estou me referindo mais àqueles familiares que não conseguem aceitar aquele ente com a sua deficiência. E nós vamos ver também que a instituição, ela passa a ser responsável por essa pessoa com deficiência. Toda a responsabilidade desses que abandonam recai na instituição. Agora, a gente também sabe que existem casos muito graves, casos normalmente de deficiência mental. E são casos graves que os familiares também não aceitam. Também existem aqueles casos da deficiência física, mas ser uma deficiência física também com muito comprometimento. Aí fica difícil realmente. Então, os familiares acham que não tem solução e que não tem condições também de ficar com aquela criança. E muitos rejeitam mesmo. Não querem saber que é filho ou filha, há esse preconceito, há
realmente essa discriminação. Eu estou falando essa questão do abandono com propriedade, por quê? Porque a escola em que eu trabalhava ficava ao lado de uma instituição que recebia essas crianças, até adultos, com a deficiência, né? Ou deficiências. Então, presenciei isso muito no meu dia a dia. No primeiro vídeo, eu me referi à importância da família, que a família é a base, a família é a sustentação, é o apoio, é o equilíbrio, principalmente para a pessoa com deficiência. Aí eu também me lembro que eu falei assim, Ana, mas quem não tem família? Justamente essas pessoas que estão numa instituição. Se não tem família, quem vai ser a família? A família vai ser justamente os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, as cozinheiras, o pessoal da limpeza. Essas pessoas que convivem com a pessoa com deficiência no seu dia a dia. Esses serão os seus familiares, né? E uma outra questão é a questão do amor. Porque veja bem, naquela hora em que essa pessoa é abandonada, onde fica a questão do amor? Se essa pessoa tiver consciência, que às vezes aparentemente parece que ela não tem consciência, que ela não está percebendo o que está acontecendo. Mas se ela estiver percebendo, ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir desamparada. Então, pais, parentes, avós, pensem nisso. Pense nisso e se coloque no lugar dessa pessoa com deficiência. E se fosse comigo? Não é o simples fato de colocar lá. Existe muita coisa por trás. Então, a gente precisa parar para pensar. E isso eu estou colocando como um alerta para que se pense. Nós agora vamos assistir a um recorte de um vídeo do canal Café Filosófico, que foi apresentado pela TV Cultura de São Paulo no dia 19/6/2016. É uma série, a série O Valor das Diferenças no Mundo Compartilhado, com o tema de Deficiência e Diferenças, apresentado por Benito Bezerra Júnior, e quem vai abordar o tema é a médica e professora Isabel Maior. Vamos ao vídeo.
A diversidade humana sempre existiu e a história revela os percalços da difícil convivência entre os diferentes. Hoje, numa sociedade democrática que pressupõe liberdade e igualdade de direitos, existe efetivamente interação e integração na diversidade? O que nos leva a classificar pessoas, produzir hierarquias e diferentes atribuições de valor? Esta série do Café Filosófico traz reflexões sobre discriminação e preconceitos ainda muito arraigados, seja nas relações raciais, nas questões de identidade de gênero ou no descaso coletivo em relação às pessoas com deficiência. E nos leva a rever as noções de normal e patológico, de certo e de errado, na busca do valor das diferenças em um mundo compartilhado. Escolhemos trazer pessoas que representam esses universos de dentro. Pessoas que falam em nome próprio. Nós que estamos, de certa forma, de fora, não somos negros no Brasil, não somos deficientes no Brasil, e não somos transexuais, etc., nós precisamos ouvir das próprias pessoas que vivem essas condições e têm essas identidades, e os conflitos inerentes a elas numa sociedade como a nossa, para que a gente possa mudar as nossas posições. Eu não comecei a minha vida como uma pessoa com deficiência. Sabendo que eu pertencia a uma cultura, a cultura brasileira, não imaginei como é que eu deveria deixar de participar de toda a vida do meu país, em especial na vida universitária que eu já levava, cursando a medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é fácil se abdicar de alguma coisa. E ainda bem que os nossos sonhos permanecem. Porque é possível ir adiante. Ajustes são feitos, correções de rota, percebem-se novas capacidades, habilidades e competências, sem dúvida. O ser humano tem o potencial de se reinventar, sem tragédias. Mas eu vinha de uma cultura, e venho, e todos nós aqui, de culturas que têm na característica do desconhecimento do outro um forte traço. E, infelizmente, nem sempre as pessoas estão dispostas a conhecer aquilo que não é espelho. A diferença nem sempre é valorizada. E o que nós tentamos aprender a cada dia é que diferenças existem tantas que não existe uma homogeneidade. E imaginarmos que somos normais quando somos todos iguais e somos patológicos quando alguma coisa nos diferencia é um pensamento ainda muito atrasado. Que se nós utilizarmos a fala da questão racial e transformando para a questão da deficiência, a luta é a mesma. É contra a discriminação, é contra o apartheid, é contra a falta de oportunidade, é contra a reiterada posição de discriminar parecendo que não está discriminando. Querem ter um exemplo em relação às pessoas com deficiência? Se eu entro, seja com um de vocês aqui da plateia, qualquer um, o vendedor ou a vendedora vai se dirigir a essa pessoa perguntando o que eu quero. Por favor, não respondam. Digam, fale com ela. É a maneira que nós temos de mostrar que as pessoas com deficiência têm autonomia, têm direito de fazer suas escolhas, têm a possibilidade de gerir as suas vidas. Agora vamos pensar isso não comigo, que aos 22 anos passei a ser uma pessoa com lesão medular. Vamos pensar nisso numa família que, de repente, tem a notícia de que seu filho nascerá ou acaba de nascer com algum tipo de limitação. Muitas pessoas se assustam e é natural. É natural que se assustem, mas não é natural que profissionais que lidam com essa situação assustem as famílias. E por que ainda continua acontecendo? Porque nós somos muito resistentes às mudanças e somos muito resistentes a mudar de posição. E insistimos em acreditar
que pessoas merecem rótulos e que esses rótulos, em grande parte das vezes, são rótulos que as inferiorizam. E nós estabelecemos escalas de valor para as pessoas. Mais importante ainda é nós lembrarmos que essa questão ela permanece enraizada nas comunidades, partindo de uma premissa de que, se não é capaz de fazer tudo por si mesmo, e depende, em algumas situações, de cuidados, de apoiadores, é alguma pessoa que vai trazer despesas para os seus países. Eu acho que está na hora de todos nós darmos despesas aos nossos países e não pagarmos a conta que colocam dos nossos países sobre nós. Temos o direito de merecer toda e qualquer política pública de bem-estar social, de saúde, de educação, de acesso ao trabalho, de acesso à cultura, de acesso a todos os recursos que nos são caros. Veja bem, quem falou foi uma médica, uma professora universitária, contando o que ela passou e o que ela ainda passa. Nós estamos no século XXI. Mesmo no século XXI, ainda acontece muita discriminação, muito preconceito, muita rejeição. Olha só o quanto nós ainda precisamos nos modificar. Olha o quanto nós ainda precisamos mudar o nosso ponto de vista. Precisamos ter olhos de ver. Porque olhar é uma coisa, ver é outra. Então, ainda há essa necessidade de uma conscientização de que todos somos iguais, apesar das diversidades. E agora eu vou colocar para vocês, não tem como abordar tudo, mas eu vou abordar alguns percalços que a pessoa com deficiência passa. Vamos lá. Nós vamos começar pela questão educacional. Vamos começar as orientações. Em que escola eu devo colocar o meu filho? Será que se eu chegar ali na escola, ali da esquina, eu chego lá e posso colocar o meu filho? Não, não é assim. Não funciona assim. A primeira coisa que vocês, pais responsáveis por uma criança com algum tipo de deficiência, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir a uma CRE. Vocês peguem ali o Google e tem várias CREs. Então, tem o endereço, aquela CRE que for mais perto da sua casa, você vai. Você vai até lá. O que é CREANA? Coordenadoria Regional de Educação. Você leva o seu filho, ou sua filha, ou seu neto, sua neta, e essa criança, ela vai passar por uma avaliação. De acordo com a dificuldade dela, ela vai ser encaminhada ou para uma escola regular, para uma turma especial, ou ela vai ser encaminhada para uma escola especial. Mas esse é o primeiro passo. Primeiro passo que o responsável deve fazer, né? E
nós vamos também ver uma outra coisa. Como será que essa criança será aceita, será acolhida dentro de um recinto escolar? Eu já falei para vocês a questão da sociedade, não é? Dessa aceitação ou não aceitação da pessoa com deficiência. Vamos ver o seguinte. Essa criança, ela é aceita pelos seus familiares? Aonde ela vai, ela é aceita? Porque se fala muito na questão da inclusão, correto? Mas a primeira inclusão que tem que haver é a da sociedade. A sociedade aceitar aquela pessoa com deficiência. Depois, sim, aí o recinto escolar, aí sim, aí já seria para mim a segunda inclusão. O ideal é que ela seja sempre aceita. Esse é o ideal, certo? Agora, uma outra questão que eu também sempre observei é o seguinte: muitos pais têm vergonha dos seus filhos por ter uma ou mais deficiências. E aí, ele não leva o seu filho à rua, a não ser para necessidades, para ir ao médico, para ir ao centro de reabilitação, para fazer um exame. Mas não leva essa criança para passear, não leva a uma pracinha, não leva a um cinema, não leva ao shopping, não leva a um parque, porque tem vergonha. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Entende como é intrucado o negócio? Como precisa se desfazer esses nós? São percalços, são dificuldades que a pessoa com deficiência, desde que nasce, já encontra. Tem muitas famílias, como eu presenciei muito amorosas com os filhos. Nossa, né? Mães que diziam, essa criança é a razão da minha existência. Então isso é muito lindo, né? Uma dedicação total àquela criança. E vai se tornar um adulto querido, um adulto amado. Bom, um outro percalço que nós também vamos trabalhar é a questão da afetividade. Ai, Ana, tem isso também? Tem isso também. Na escola. Então, já estou colocando na escola, hein? A afetividade. Como vai ser trabalhada a paciência e a afetividade para com essa criança? Por quê? Às vezes, pais que me falam assim, como será que o meu filho vai ser tratado nessa escola? Eu tenho tanta paciência com meu filho, trato ele com tanto carinho, como será que vão tratar dele lá na sala de aula, na escola, de um modo geral?
E isso aí é um preparo que todos da escola precisam ter. Preparo. Por quê? A criança, nós temos vários exemplos. Vou falar um só. Uma criança, às vezes, só gosta da professora. Então, você tem que ter todo cuidado para saber como lidar com essa criança, para que ela não entre em crise, para que ela não agrida os outros coleguinhas. Então, quando eu falo preparo, são todos. Os professores, todos, os coordenadores, cozinheiras, pessoal da limpeza, todos precisam estar preparados. Precisa haver um preparo. É isso que eu normalmente não via e não vejo. Mas tem escolas, sim, que tem preparo. Todos. Precisa ter essa afetividade para com o outro. Bom, até para que os pais possam também ficarem mais tranquilos. Vamos trabalhar um outro assunto. A questão uma outra dificuldade que a professora encontra é o chamado canal de comunicação do aluno. Ana, o que você está falando de canal? É o seguinte, às vezes a família sinaliza para o professor qual o canal de comunicação, como é que ela consegue se relacionar com aquela criança. Porque muitas das vezes a criança é surda, a criança é cega, a criança não fala, a criança não anda. Então precisa haver um canal. Vou dar aqui um exemplo. Milena, uma hipótese. A Milena, ela enxerga, mas ela não fala. Milena tem dificuldade também motora. Milena, a professora vai mostrar ou uma figura, ou até um objeto para essa menina. Aí ela fala, Milena, você quer isso aqui? Você quer brincar com essa boneca? Ela pode colocar a linguinha para fora. É uma sinalização. É um canal que ela está tendo com a professora. Para o sim, ela coloca a linguinha para fora. Para o não, ela pode mexer com o dedinho. Entende? Então, são muitos os canais de comunicação. E, às vezes, os pais sabem, mas às vezes não. E aí a professora precisa descobrir qual é esse canal de comunicação. Mas isso é extremamente importante para que a gente possa trabalhar com aquele aluno. O relacionamento, né? Eu já falei com vocês, o relacionamento de todos ali na escola. Agora, a médica, né, a Isabel Maior, ela nos falou da questão do mercado de trabalho. Como você vai conseguir chegar ao mercado de trabalho? Como é que a pessoa com deficiência, como é que ela vai conseguir? Essa questão do mercado de trabalho vai ser um tema que nós vamos trabalhar num vídeo bem mais adiante. Assim como eu não falei para vocês, mas também nós vamos trabalhar a questão da inclusão no recinto escolar, da pessoa com deficiência, no caso o aluno, no recinto escolar vai ser um outro vídeo que também nós vamos trabalhar. A professora, né, a Isabel, ela coloca essa questão para a gente, só vou dar uma palhinha.
que a pessoa com deficiência é vista no mercado de trabalho? Quais são os impedimentos que essa pessoa vai ter? Quer ver uma coisa? Normalmente, não é regra, tá? Mas uma pessoa com deficiência, quando vai trabalhar num determinado lugar, é dado a ela um trabalho insignificante. Por quê? Porque não acreditam na capacidade dela. Então, fica mais difícil para ela conseguir um trabalho mais relevante. E vou dizer por que esse trabalho mais insignificante. O empresário, ele tem X número de empregados. Só que ele tem que ter um percentual em cima daquele número de funcionários que eles vão chamar de cotas para a pessoa com deficiência. Então, ele é obrigado a ter um determinado número de cotas para pessoas com deficiência. Então, o que eles fazem? Não estou dizendo que não é regra, mas isso existe. E existe coisa muito pior. Vocês vão ver quando a gente trabalhar a questão do mercado de trabalho. Eles, então, colocam o funcionário para fazer tarefas insignificantes, que não são relevantes. Né? Nós vamos trabalhar. Muito bem, e uma outra questão, que é um outro percalço, também da pessoa, quando ela está numa sala de aula. Aí não estou falando só, porque a gente sempre só fala na criança, no adulto também. Está numa sala de aula, independente de estar numa sala de aula. Estou me referindo à sala de aula como exemplo, mas pode ser outro lugar. Ali, ele está integrado e incluído, ou ele só está integrado? Parece que é igual, se você pegar o dicionário, é praticamente a mesma coisa, mas não é. Porque quando ele está integrado, ele está ali naquele local. Ele está ali fazendo parte daquele local. Mas ele não, muitas das vezes, ele não participa do que está acontecendo ali, do que está sendo proposto ali. Então, ele está ali, mas na realidade ele está à parte. Também será um outro tema, né, da integração e da inclusão que nós vamos trabalhar num outro vídeo. Bom, então hoje nós ficamos por aqui, tá? E não esqueça, todos somos iguais. Até a próxima. Um forte abraço a todos.